tema dessa Páscoa que a gente está celebrando aqui é a marca do amor. Porque tudo aquilo que Jesus fez, o vir em carne, o se manifestar como um ser humano, ungido pelo Espírito de Deus, o ir à cruz, morrer por nós, tudo isso ele fez por amor a nós, por amor a cada um de nós. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são, sem fermento. O fermento é usado na Bíblia frequentemente como um símbolo que aponta para o pecado. Geralmente o fermento simboliza isso, o pecado. Mas aqui nesse texto, o fermento não simboliza, nesse ponto inicial, ele não simboliza o pecado, ele aponta aqui para a lei. Quando ele diz, livrem-se do fermento velho, livrem-se do fermento que é a lei, porque a lei ela aponta para o pecado, ela revela o pecado, ela avulta, ela agiganta o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. A lei é santa, é perfeita, mas ela não produz nem santidade nem perfeição. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz para nós que a lei, ela avulta, ela agiganta, ela magnifica o pecado. Que o apóstolo Paulo diz, eu não saberia que o pecado é pecado se não fosse pela lei. E aqui ele diz, livrem-se desse fermento velho, que é a lei, para que vocês sejam massa nova, sem o fermento da lei, como de fato vocês já são uma massa sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso nós celebramos a festa, nós não desprezamos a festa, nós não jogamos fora a festa da Páscoa, nós celebramos a festa, não com o fermento velho, não no espírito da antiga aliança, não no espírito da lei, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Agora sim, ele fala sobre o fermento apontando para o pecado. Nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A Páscoa, em todo o mundo, ainda hoje, é celebrada pelo povo judeu, pelo povo de Israel, pelos judeus, como um memorial da libertação da escravidão que eles sofreram por 400 anos no Egito. Na verdade, nós celebramos a mesma coisa, a nossa libertação. A libertação que eles celebram foi uma libertação física, de um Egito geográfico e físico. Nós celebramos a libertação de um Egito espiritual. Nós éramos escravos, prisioneiros do diabo, mas em Cristo nós fomos libertados, fomos libertos, nós somos livres. Na primeira celebração da Páscoa no Egito, a ordem dada por Deus a Moisés dizia que cada casa que abrigava uma família judia deveria separar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sacrificá-lo e passar o seu sangue na porta da casa, para que o anjo da morte, a 10ª praga, que viria para matar os primogênitos de toda e qualquer família, inclusive de animais, ele passasse, ao ver o sangue, ele passasse por cima. Por isso o nome da Páscoa no hebraico é Pessah. Pessah literalmente significa passar por cima. Nós usamos o nome Páscoa, mas os povos de língua inglesa, de cultura inglesa, traduziram com mais precisão. A Páscoa nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos povos de língua inglesa, é chamada de Passover. Passover literalmente significa pass, passar, over, por cima. Porque o anjo da morte, ele viria, ele invadiria o Egito, e ele iria em cada casa, averiguando cada casa, e aonde ele não encontrasse o sangue desse cordeiro, de um cordeiro, e era um cordeiro de 1 ano, um cordeiro ainda pequeno, inocente, recém-nascido, um filhote, não um carneiro já adulto, feito, com chifres, mas ainda um cordeirinho que era trazido no 10º dia do mês de Nissan, e durante 4 dias ele era observado, para saber se esse cordeiro não tinha nenhum defeito, e paradoxalmente, essa família, é óbvio, quando olhava uma coisinha fofa dessa, se apegava a esse cordeiro.
Mas a ordem era que no 14º dia, depois de 4 dias convivendo, observando, alimentando esse cordeiro devia ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro era colocado na porta, nas laterais da porta, e na parte de cima, era colocado o sangue, como está mais ou menos aqui nesse esquema, para que quando o anjo da morte viesse, ao observar essa marca do sangue, ele deveria Passover, passar por cima, passar adiante e ir para outro lugar. O importante aqui não era quem estava dentro da casa, mas o sangue que havia na casa. Porque a ordem de Deus para o anjo da morte não era poupe todas as famílias hebreias. Não. Você vai poupar as famílias que estiverem abrigadas dentro da casa onde haja a marca do sangue do cordeiro. Se quem está lá dentro é judeu, é israelita, é egípcio, é alemão, japonês ou marciano, não faz a mínima diferença. Porque quem estava dentro da casa, com essa marca do sangue do cordeiro, estava protegido, estava guardado. Aquele cordeiro, ele tipificava Jesus. Aquele cordeiro deveria ser assado no fogo e comido por todos os membros da família. Se a família fosse pequena e não desse conta de comer todo o cordeiro, ela devia se juntar, convidar uma outra família que também fosse pequena, para que o cordeiro fosse então comido sem deixar sobras. Então uma família que tivesse apenas um pai, uma mãe e um filho, não daria conta de comer toda a carne daquele cordeiro, convidava uma outra família, eles se ajuntavam e celebravam a festa juntos. De fato, Jesus não morreu numa sexta-feira, mas numa quinta-feira. Os teólogos antigos, por desconhecer a cultura judaica, que foi durante muito tempo desprezada pela igreja cristã, eles pensaram que Jesus morreu numa sexta. Por quê? Porque a Bíblia diz que no dia seguinte seria um sábado. Então os judeus tinham pressa de tirar o corpo de Jesus da cruz, porque sendo o dia seguinte sábado, ele ficaria pendurado na cruz durante toda a celebração da Páscoa, o que seria uma heresia, um vexame, uma vergonha, algo impensável. Então, tinha que retirar os corpos da cruz de Jesus e daqueles 2 ladrões que foram crucificados ao seu lado. Eles tinham que morrer rápido, para que os seus corpos fossem retirados rapidamente, para que não invadisse o sábado. Só que não era o sábado semanal, porque a Páscoa, frequentemente, ela não coincide nos dias da semana. E quando a Páscoa não coincide, o que raramente acontece, você tem 2 sábados, porque na verdade nós traduzimos como sábado, mas na cultura judaica é o Shabat. O Shabat que é traduzido como sábado, e que é o 7º dia, isso mesmo, é o 7º dia da semana. Esse sábado, para o judeu é Shabat, e em Israel, qualquer feriado é um Shabat. Caia esse feriado num sábado, ou numa quinta, numa terça, numa segunda, não importa. Quando acontece um feriado especial, ele é chamado de Shabat. E muitas vezes, esse Shabat acontece no meio da semana. Então você tem 2 Shabats. Quando acontece uma festa especial como a Páscoa, você numa semana tem 2 Shabats. O Shabat do sábado, semanal, e o Shabat especial, que pode acontecer numa quinta, numa terça, numa quarta, e que nesse caso, se você fizer as contas, fica óbvio que Jesus foi crucificado numa quinta e não numa sexta, porque de quinta a domingo tem 3 dias, mas de sexta para domingo não dá 3 dias. E aí as pessoas, elas fingem de fazer uma conta meio doida, não, sexta, de tarde, de manhã, de madrugada, e que vai, que invade, que sábado e tal, não sei o que, e domingo, 3 dias. Não, só dá 3 dias e 3 noites quando você conta a partir da quinta. Então, na verdade, foram 2 Shabats seguidos, um na sexta e um no sábado, Jesus ressuscitando no domingo pela manhã. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã de uma quinta-feira, o horário em que as trombetas no templo anunciavam o início da Páscoa, ou a celebração da Páscoa, às 9 horas da manhã, e ele morreu às 3 horas da tarde, quando novamente as trombetas tocavam no templo,
anunciando a morte dos cordeiros pascais. Enquanto no templo os cordeiros estavam sendo sacrificados pelos levitas, as centenas, as trombetas tocavam anunciando a morte dos cordeiros, e na cruz Jesus estava bradando às 3 horas da tarde: está consumado. E Jesus morre ali, e ali todos, não alguns, mas todos os nossos pecados estavam sendo perdoados, a natureza pecaminosa estava sendo aniquilada, não simplesmente destruída, mas aniquilada. Nós estávamos sendo libertos do jugo de Satanás e livres de toda a maldição. O trabalho de Jesus na cruz foi pleno e completo. Não sobrou uma vírgula de maldição sobre a vida de qualquer um que receba Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. Na igreja primitiva, o símbolo do cristianismo não era a cruz. Durante muito tempo, na igreja primitiva, o símbolo do cristianismo era o peixe. Mas as recentes escavações em Jerusalém revelaram que o símbolo mais antigo do cristianismo era um peixe, juntamente com uma cruz, com uma estrela de Davi e um menorá. Depois, a igreja passou a utilizar apenas o peixe, que em grego é ictios. A palavra ictios, que está escrita aqui no grego, ela foi escolhida não somente porque alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, como Pedro, João, André. Esses homens eram pescadores. E a palavra peixe, em grego, dá para você usar as iniciais para fazer um acróstico, aonde a primeira palavra, a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta letra, que forma a palavra peixe, ictios, tem um segredo embutido. Jesus, Christus, Theos, Ius, Soter. Ou seja, Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Mas as escavações arqueológicas em Jerusalém revelaram que o símbolo mais primitivo do cristianismo era um peixe encimado por uma estrela de Davi, que era encimada por um menorá. Claro que do lado de cá você está vendo esse símbolo de uma forma bem mais elaborada. O pessoal que foi conosco a Israel, na última viagem que nós fizemos a Israel, o grupo aqui da igreja, muitas das mulheres compraram pingentes com esse símbolo aqui. Não sei se você comprou, Denise, você pegou um desse? Você pegou só o peixe. Mas algumas pessoas compraram brinco e pingente para cordão e tal. E esse aqui do lado de cá você está vendo esse mesmo símbolo agora inscrito na pedra, em algumas escavações que foram encontradas em Jerusalém. Na igreja primitiva, o símbolo então não era a cruz, mas uma conjugação de um peixe com uma estrela de Davi e um menorá. Mais tarde, a cruz, que era símbolo de maldição, tomou o lugar principal de símbolo do cristianismo. Por quê? Para prestar atenção numa coisa, para pensar numa coisa. Se Jesus morresse hoje, se Jesus morresse nos tempos modernos, imagine que Jesus estivesse vivendo hoje aqui e fosse condenado à morte, como foi naquela época, e ele morresse não crucificado, mas morresse numa cadeira elétrica, ou enforcado. Você e eu não andaríamos por aí com um cordão, com uma mini cadeira elétrica pendurada no pescoço, nem com uma mini forca pendurada no cordão. Por quê? Porque para nós, a cadeira elétrica ou a forca seria símbolo de uma maldição e de morte. Então, os cristãos primitivos não usaram a cruz, porque para eles a cruz era um símbolo de maldição e de morte. Então eles usaram o peixe, que simboliza a vida, eles usaram a estrela de Davi, que era um símbolo judaico muito reconhecido e conhecido, e a igreja primitiva ainda estava muito associada com a cultura judaica, porque ela primariamente era formada somente de judeus convertidos a Jesus. Mas ao longo do tempo, esses elementos mais judaicos saíram e ficou só o peixe, e bem mais tarde, a cruz passou a simbolizar o símbolo, passou a ser o símbolo do cristianismo. Por quê? Porque os cristãos, depois do apóstolo Paulo, depois da revelação da graça, passaram a entender
que se por um lado a cruz é símbolo de morte e maldição, para nós foi na cruz que a morte morreu. Na cruz a morte morreu. E a cruz passou a simbolizar para nós não mais maldição e morte, mas vida e vida em abundância. Na cruz foi onde Jesus declarou: está consumado. Está consumado. Na cruz foi onde Jesus venceu a morte, e a morte na cruz morreu. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Na cruz, a morte morreu, e eu me tornei mais que vitorioso. Aleluia. Essa é a grande diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. É a mesma festa, celebrada nas mesmas bases. Mas os judeus, quando celebravam a Páscoa no templo em Jerusalém, a Páscoa se encerrava na morte. A Páscoa era, na verdade, uma celebração da morte dos cordeiros, e pela morte dos cordeiros, os judeus podiam celebrar o perdão temporário dos seus pecados. A Páscoa cristã, ela vai além, porque ela celebra a ressurreição. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus, foi sacrificado de uma vez por todas, e nós não ficamos atolados, parados, estacionados na morte de Jesus, porque a festa segue adiante, e profeticamente ela já seguia adiante, e nós temos a realização daquilo que era profético. Jesus ressuscitou. A Páscoa não é uma celebração do sofrimento, da morte de Jesus. Em muitos lugares, muitos setores do cristianismo celebram a Páscoa como uma festa da morte, do flagelo, da tristeza, do sofrimento. E a ressurreição é quase que um detalhe que fecha a festa. Se fala do sofrimento, se chora pela morte, se assiste um filme da morte de Jesus, o sofrimento, flagelação e tal. E no final, ele ressuscitou. Amém, pode ir para casa. É algo assim que vem como só Mas a festa da Páscoa, o foco dela é a ressurreição. Sem a ressurreição, não existiria cristianismo. O apóstolo Paulo diz que sem ressurreição, a nossa fé seria vã. Nós seríamos os mais infelizes dos homens. A festa da Páscoa, ela era celebrada, na verdade, e ainda é celebrada em 3 partes, em 3 dias, que são, na verdade, 3 festas. O primeiro dia, a Páscoa em si. O segundo dia, a festa dos pães asmos. A partir do segundo dia, os judeus passavam uma semana apenas comendo pão sem fermento. E o terceiro dia, a festa dos primeiros frutos. A festa dos primeiros frutos é uma festa da colheita. O sumo sacerdote ia até o campo, pegava um feixe da colheita, de cevada, de milho, de trigo ou do que fosse, e trazia até o templo para apresentar a Deus os primeiros frutos da colheita, para dizer: Deus, muito obrigado, porque nós vamos ter uma colheita farta, porque o Senhor abençoou a terra de Israel. Jesus morreu na Páscoa. O seu corpo foi sepultado durante a festa dos pães asmos. E a Bíblia declara, em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18 e 19, que entre a morte e a ressurreição, Jesus fez uma visita ao Hades. Nesse período entre a morte, o sepultamento e a ressurreição, Jesus fez uma visita àquilo que no grego é chamado de Hades, no hebraico é chamado de Sheol. E Jesus faz uma visita a esse lugar que em todos os outros lugares, há algumas versões de 1 Pedro que falam que Jesus fez uma visita à mansão dos mortos. Esse termo, mansão dos mortos, no grego é Hades, e Hades é traduzido em todos os outros lugares do Novo Testamento como inferno. E Jesus fez uma visita àquele lugar, e era necessário que Jesus fosse lá, porque Jesus era o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto na cruz. O nosso destino era a morte, era o sofrimento. Mas Jesus sofreu no nosso lugar como nosso substituto. O nosso destino era o inferno. E Jesus fez uma visita àquele lugar, e era necessário, porque era o lugar para onde nós deveríamos ir, e Ele foi até lá em nosso lugar. Mas Jesus não foi lá para ficar. Jesus foi até lá para anunciar a todo o inferno
a vitória da cruz. Ele foi anunciar redenção, anunciar que o preço pela transgressão de Adão foi pago por completo, que a lei foi cumprida de modo completo, foi sepultar de uma vez por todas a natureza pecaminosa e deixar naquele lugar todos os nossos pecados, passados, presentes e até mesmo os futuros. Foi uma redenção plena e completa. A Bíblia nos mostra que Jesus ele vai a esse lugar de dor e sofrimento para anunciar a nossa redenção, e que ele agora, ao ressuscitar, trouxe de lá as chaves da morte e do inferno. O diabo é um infeliz, tão infeliz, que nem a chave de casa ele tem. Os demônios podem vir à terra e perturbar os seres humanos, mas o diabo não pode. Você ouve falar que fulano de tal, não sei aonde, manifestou um demônio, mas nunca é o diabo, nunca é o Satanás. Por quê? Porque o diabo não pode sair de casa, porque se ele sair de casa e bater um vento e a porta fechar, ele não consegue entrar de volta, porque ele não tem nem as chaves de casa. Jesus tirou dele as chaves da morte. Chave na Bíblia é símbolo de autoridade. A autoridade do diabo foi removida por completo, e Jesus trouxe as chaves da morte e do inferno. Jesus foi o pão sem fermento, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o último Adão, aquele que se ofereceu para vir ao mundo em forma humana, abrindo mão dos seus privilégios divinos, o novo representante da humanidade, para vencer em tudo aquilo em que Adão foi derrotado. E no final das contas, ele veio para vencer em nosso nome, para que nós sejamos salvos em nome dele. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Jesus venceu em nosso nome, para que nós sejamos salvos em nome dele. Aleluia! Jesus ressuscitou no dia da festa dos primeiros frutos, o início da colheita. Por isso ele também é chamado de primogênito entre os mortos. Ao ressuscitar na manhã de domingo, Jesus estava vencendo de forma definitiva a morte. Ele não foi o primeiro ser humano a ressuscitar. Lázaro, a filha de Jairo, são exemplos bíblicos de pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Qual a diferença? Lázaro, a filha de Jairo e outros personagens bíblicos ressuscitaram como fruto de uma intervenção milagrosa de Deus num fato da natureza, a morte. Jesus não. Jesus ressuscitou por causa da força da sua própria justiça. A sua própria justiça, a justiça de Jesus, a justificação que ele concedeu a nós, foi a força que trouxe Jesus de volta de entre os mortos. Em essência, qual foi o pecado de Adão? Foi a desobediência. Mas Filipenses nos diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte dolorosa, vergonhosa, que era destinada aos piores criminosos, considerada como um dos mais fortes símbolos de maldição pelos judeus. Tudo isso carrega a marca do amor. Tudo isso carrega a marca do amor. É importante a gente se conscientizar disso. Jesus fez tudo o que fez, não porque ele foi obrigado, porque ele foi forçado, porque ele foi escalado, porque Deus apontou e disse tem que ser você e não tem jeito. Não, Jesus ele se ofereceu por amor para fazer o que fez por nós, para vencer a morte. Por amor, ele veio e se tornou como um de nós. Por amor, ele, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus, eterno, imensurável, decidiu se limitar a um corpo físico. Agora pare para pensar e se lembre que esse Deus ilimitado, onisciente, onipresente, onipotente, se limita a um corpo físico, e isso vai ser por toda a eternidade. Foi uma decisão que Jesus tomou, não somente para viver 33 anos num corpo físico, Deus se limitando a um corpo físico. Jesus tomou essa decisão sabendo que isso seria por toda a eternidade, porque lembre-se, Jesus ascendeu aos céus em um corpo físico.
se assentou à direita de Deus Pai em um corpo físico e voltará com o seu corpo físico. Isso significa que por toda a eternidade, quando nós olharmos para Jesus, nós não veremos um corpo que está íntegro, como o meu e o seu. O corpo de Jesus carrega ainda hoje as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, do lado a cicatriz. Jesus ressuscitado disse a Tomé: coloca a mão aqui no meu corpo ressuscitado, para você ver se eu sou ou não sou o Jesus que morreu na cruz. Você não disse que só acreditava se colocasse o dedo na ferida? Vem aqui e coloca o seu dedo. Jesus ainda carrega hoje as marcas dos flagelos feitos nas suas costas, para que eternamente nós olhemos para Jesus e nos lembremos: Ele fez isso por amor a mim, por amor a nós, por amor à sua igreja. Aleluia! Por amor. Ele resistiu a todo tipo de tentação imposta pelo inimigo. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus sendo tentado, a nossa tendência é pensar que Jesus teve que resistir a roubar, mentir, relações sexuais ilícitas. Não é que o diabo não tenha tentado Jesus nessas áreas, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, ok? Mas a tentação maior de Jesus, de diabo contra Jesus, não era para conduzir Jesus ao pecado, era para tentar fazer Jesus se manifestar nessa terra, não como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, mas como Deus. Jesus, quando ele se propôs a vir ao mundo, ele sabia que quem roubou de Adão a glória de Deus e a autoridade que Adão tinha nesse mundo foi o diabo, e o diabo roubou essa autoridade de um homem. Legalmente, quem tinha que pegar de volta essa autoridade e restituí-la ao ser humano tinha que ser um outro homem. Por isso a Bíblia chama Jesus de o último Adão. O primeiro falhou, o segundo venceu. Mas o diabo tentou Jesus exatamente sabendo que o que de pior poderia acontecer, que estragaria por completo o plano de Deus da redenção, seria Jesus nesse mundo se manifestar como Deus. Porque depois, mais tarde, no dia do juízo, o diabo poderia dizer para Deus o seguinte: realmente, Deus, você me venceu, mas também você enviou o seu Filho Todo-Poderoso, que veio como Deus e me venceu. Ora, é óbvio que ele me venceria, porque eu sou apenas um anjo caído, e ele, o Deus Criador. Seria como Deus tivesse enviado o peso pesado para lutar contra o peso mosca. Mas Deus fez o inverso. Deus mandou Jesus em forma de peso mosca para lutar contra o peso pesado que era o diabo. Ele mandou Jesus, veja só o que diz Filipenses no capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. E a outra versão que diz que ele se esvaziou dos seus privilégios divinos, vindo a ser servo. E há uma outra versão ainda que diz, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você sabe que de todos os elementos do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, de todos os elementos do fruto do Espírito, aquele que Jesus teve que manifestar todos os dias, sem sombra de dúvida, foi domínio próprio. Qual era a tentação imposta pelo diabo, pelos fariseus, pelo mundo? Manifeste-se Jesus como Deus. Não fique aí como um homem comum,
sendo desprezado, menosprezado, humilhado. Seria fácil para Jesus fazer um show, dizer: vocês querem ver que eu sou Deus? Vocês querem ver? Pai, showtime! O céu se escureceria, viriam raios, trovões, anjos começariam a voar para lá e para cá, louvando o nome de Jesus, luzes piscando, mortos ressuscitando, trovões, relâmpagos. Jesus poderia ter feito um show. E foi esse o convite a todo tempo. Você vê Jesus sendo tentado pelo diabo usando homens. Primeiro ele foi tentado por Satanás, em pessoa: se você é realmente o Filho de Deus, se joga aí do alto, virão anjos para te amparar. O que o diabo queria? Que ele se manifestasse como Deus, porque o diabo sabia, legalmente, quem perdeu a autoridade para mim foi um homem, quem tem que recuperar tem que ser um outro homem. Adão perdeu, o último Adão é aquele que pode recuperar. Então Jesus teve que exercitar domínio próprio, e a prova maior é, na primeira tentação, o diabo tentou fazer Jesus se manifestar como Deus. Vamos fazer um bypass, Jesus, não precisa da cruz de sofrimento, você pode dominar todos os reinos desse mundo agora. Jesus podia fazer isso assim, ó. Mas Jesus, ele disse: não, pode ter paciência, eu tenho paciência suficiente, eu vou esperar mais de 2000 anos, até o dia da minha segunda vinda, quando eu reinarei por 1000 anos, sobre esse mundo, sobre todos os governos, e todo joelho se dobrará, para confessar que eu sou o Senhor. E teve que ter paciência, para não resolver isso em 5 minutos, e está exercendo paciência até hoje, esperando a hora. A última tentação de Jesus, sabe qual foi a última tentação de Jesus? Teve um filme há uns anos atrás, chamado A Última Tentação de Cristo. Sabe qual foi a última tentação de Jesus? Pilatos chega para Jesus, olha o que Pilatos pede de Jesus. Primeiro os fariseus já tinham pedido, Jesus, dá-nos um sinal. O que os fariseus estavam dizendo para Jesus? Mostre, prove que você é Deus e não simplesmente um homem ungido pelo Espírito de Deus. Jesus se recusou. Não, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pilatos faz a última tentação. Jesus, diga o que eu quero que você diga, e eu libero você. E essa história acaba aqui. Você sai daqui livre como um passarinho, porque a tua vida está aqui nas minhas mãos. Olha a resposta de Jesus. Pilatos, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe que se eu fizesse assim, o meu pai enviaria imediatamente legiões e legiões e legiões de anjos, e não teria exército romano no mundo que impediria a minha libertação. Você poderia vir com todas as legiões, e vocês não seriam páreo para os anjos, para o número de anjos que meu pai enviaria. A minha vida ninguém toma, eu a dou. Você pensa que tem autoridade, mas a autoridade aqui sou eu. A última tentação de Jesus foi Pilatos tentando fazer Jesus, mais uma vez, se manifestar como Deus. E Jesus se recusou, dizendo: não, eu vou continuar me manifestando como um homem ungido pelo Espírito de Deus, embora eu seja Deus. Mas eu vou continuar me manifestando, porque eu preciso vencer como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Se isso não fosse verdade, Jesus teria dito uma mentira para nós. As obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão, e obras ainda maiores vocês farão. Caramba, eu não sou Deus, você não é Deus, nós nunca seremos deuses. Então como é que Jesus diz isso para nós? Ele só disse isso para nós porque ele estava se manifestando e fazendo tudo o que fez: andar sobre as águas, curar paralíticos, cegos enxergarem. Ele fez tudo isso como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Por isso ele disse que nós podemos fazer as mesmas obras, porque nós somos ungidos com o mesmo Espírito que ele era, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, e em Jesus está em nós e sobre nós. Amém? Por amor, ele resistiu a todo tipo de tentação imposta pelo inimigo. Por amor, ele viveu como o mais perfeito judeu, incansavelmente cumprindo cada detalhe dos 613 mandamentos da lei, a cada dia, durante os seus 33 anos de vida nesse mundo. Ninguém jamais conseguiu tamanho feito, mas ele fez isso por nós, por amor. Jesus não venceu a morte e o inferno porque ele era o Filho de Deus. Ele venceu como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Por isso, o seu feito foi heróico.
A sua vitória foi a mais fantástica vitória de toda a história da humanidade. Por isso, a sua vitória não foi banal e corriqueira, mas sim o fruto de um gigantesco esforço e sofrimento interior, além do sofrimento exterior. Lembre-se que Jesus teve que engolir um sapo por dia, para não se manifestar como Deus, e se manter humilde como um servo, obediente até a morte e morte de cruz. Lembre-se que Ele fez isso por você, para que você agora possa entrar no descanso. Jesus fez o esforço maior que qualquer ser humano poderia fazer sobre a face da terra. Não só na cruz, mas durante todos os seus 33 anos de vida nessa terra, Jesus fez um esforço tremendo a cada dia para cumprir os 613 mandamentos da lei por dia, para se manter servo, humilde, para ir até a cruz, sofrer o desprezo, sofrer a morte, para que então você e eu pudéssemos receber vida e vida em abundância. Ele fez o esforço para que você e eu possamos agora entrar no descanso. Aleluia! Esse é o brado que mais incomoda o inferno. Ele ressuscitou, ele vive. O inferno, ele sabe que Jesus é o Senhor. E o apóstolo Tiago, escrevendo para a igreja, ele diz: você crê que Jesus é o Senhor? Mas até o inferno crê, até os demônios creem e tremem. Mas quando você declara que esse Jesus que é Senhor, Ele ressuscitou e Ele vive, que o que você tem com Deus não é meramente uma religião, mas é um relacionamento que se estabeleceu por causa da morte e da ressurreição de Jesus, isso faz com que o diabo trinque os dentes de ódio. Quando você declara e brada em alto som, Ele ressuscitou, Ele vive, isso faz o inferno estremecer. Levante uma das suas mãos e fale comigo em alto e bom som. Ele ressuscitou, Ele vive, aleluia, 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 aleluia. Nós vamos celebrar a ceia. Eu creio que cada um de nós aqui, cada um de vocês recebeu os elementos da ceia, aquele cálicezinho. Se você por um acaso não recebeu, é só levantar uma das suas mãos e algum dos nossos auxiliares vai chegar até você e vai levar os elementos da ceia. Enquanto você está recebendo os elementos, deixa eu falar uma coisa relacionada com a ceia que é muito importante. Aqui na Nova, nós convidamos sempre todas as pessoas presentes a celebrar conosco a ceia. Por quê? Porque a gente sabe que em algumas igrejas a ceia é usada como um instrumento de disciplina. Isso é um absurdo e uma incoerência. Isso é um desrespeito com a obra de Jesus. É um desrespeito com a obra de Jesus. Porque veja bem o seguinte, eu usei aqui na quinta-feira ou na sexta, agora não estou lembrado exatamente o dia, não, foi na sexta. Na sexta-feira, na quinta-feira foram as 5 horas de adoração. Aliás, o Gabriel pregou, rebentou aqui. Não sei se gravaram aquela mensagem. Se não gravou, dá um jeito de ouvir de novo. Pede para ele pregar para você e vai gravando no iPhone. Porque o cara arrebentou com uma mensagem aqui poderosíssima. E na sexta-feira eu expliquei sobre a questão da ceia. Quando nós falamos em relação a pecados. E eu usei um exemplo assim bem simples, bem singelo, mas que fala de uma realidade. Por um acaso estavam sentados aqui 2 dos nossos baixistas, o Lucas e o Luciano. Os dois estavam sentados ali e na hora me veio essa ideia na cabeça, essa ilustração na cabeça. Uma história fictícia, não aconteceu, mas imagina só o seguinte. Estava aqui tocando ensaio da banda, domingo de manhã, ensaio da banda, e quem estava escalado para tocar era o Luciano. E o Luciano ficou preso no trânsito, não conseguiu chegar, também ficou sem internet, não conseguiu mandar um aviso dizendo que ia se atrasar, e estava presente um outro baixista, o Lucas subiu, ensaiou, faltando 1 minuto para o culto começar,
O Luciano chega e diz, caramba, consegui chegar, me dá o baixo. Aí o Lucas, não, eu ensaiei, cheguei mais cedo, ensaiei, e agora vou te entregar o baixo? Não, agora você senta lá. E o Luciano desce chateado da vida, brigado, não falam mais um com o outro, estão em divisão. Divisão, segundo a Bíblia, é pecado. Estão magoados um com o outro, aborrecidos um com o outro. E aí nós vamos celebrar a ceia. E aí, o pastor não pode permitir que os dois briguentos, em divisão, magoados, participem da ceia. Tem que entrar em disciplina até se acertarem. Não pode participar da ceia. Não. O que a gente faria aqui na Nova? Peraí, vocês brigaram? Brigamos. Estão magoados? Estamos. Então não pega um cálice, pega 2. Não, mas a mágoa é grande, então não pega 2, pega 3. Ó, pastor, a divisão é muito grande, a gente não conseguiu se reconciliar, então não pega 3, pega 4. Porque quanto maior for a consciência de pecado que você tenha, maior será a condenação que o diabo lançará sobre você. Quanto maior é a consciência do pecado e da condenação, mais você precisa participar da ceia e não ser afastado dela. Porque na ceia, o que você precisa desenvolver, ao contrário do que a igreja tradicionalmente ensinou, não é uma consciência do pecado. Quando a Bíblia convida dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para você olhar para o seu umbigo e chegar à conclusão de que você é um pobre, desgraçado, miserável. Para isso você não precisa nem da ceia, basta olhar no espelho. A questão não é essa. O examine-se o homem a si mesmo não é para olhar para os seus defeitos e pecados cometidos durante a semana, dependendo da frequência da ceia, até do mês, porque tem igreja que só celebra a ceia uma vez por mês. Caramba, eu não consigo lembrar o que eu comi ontem, vou lembrar o que eu fiz no início do mês. Não consigo lembrar o que eu fiz de bom, vou lembrar o que eu fiz de ruim. Aí eu tenho que fazer uma lista. Não, examine-se o homem a si mesmo deixa eu me examinar. Será que eu estou entendendo que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado? Será que eu estou entendendo que esse momento eu preciso me retirar do trono, do centro da minha vida e colocar Jesus? Será que eu estou entendendo que Jesus, quando celebrou a primeira ceia da nova aliança com os discípulos, disse, façam isso em memória de mim? Então eu não posso fazer em memória do Bené, da Denise, do Fragale, do Gabriel, ou seja, de quem for. Eu preciso fazer em memória dele. Então eu sou a figura menos importante da ceia e ele é o centro de todas as coisas. Essa é a 6ª vez que eu vou participar da ceia hoje. Porque quando eu chego aqui, dia de ceia, eu celebro a ceia com o pessoal da banda antes do culto começar e depois durante o culto, em 4 cultos. Agora é a 6ª? Não. É a 6ª? Eu já ia fazer conta aqui que era a 8ª. Mas você sabe de uma coisa? Se tivesse 10 oportunidades para eu celebrar a ceia hoje, as 10 vezes eu participaria. Por quê? Porque quanto mais eu participo da ceia, mais eu desenvolvo a consciência da justiça. Quando você celebra naquele clima que a igreja tradicional ensinou, os meus pecados, os meus erros, você para exatamente aonde os judeus paravam no templo de Jerusalém, na morte do Cordeiro. E a ceia não é uma celebração de morte, é celebração de vida. Então a ceia me lembra que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou para que eu tenha vida em abundância. Então você errou, você pecou. Então, meu irmão, de acordo com o número de cálices é que eu vou identificar o quanto você errou. E quando você faz assim, pastor, vamos celebrar. Quando você pega um cálicezinho só, aleluia. Ih, rapaz, o cara é santo mesmo. Mas quando você vem assim, pastor, vamos celebrar, aleluia. Quanto mais errado você está, mais você tem que comer do pão e beber do cálice. Porque quando você come do pão e bebe do cálice, que você é conscientizado de que Jesus é o centro e você é fortalecido para não voltar a cometer os mesmos erros. Você se levanta do trono da sua vida e coloca Jesus. Vamos ficar de pé, vamos celebrar a ceia.